mas nós temos que reconhecer que muitas vezes nós somos os culpados dos nossos próprios males, né? Bom, uh, e uma pessoa, então, que perdeu, quando nós perdemos aí esse último direito metafísico, uh, nós retomamos aquela questão, né, a velha questão onde o Estado assume o papel da divindade, como era no Egito, por exemplo, com os faraós, como era na União Soviética ali, uh, ou na China do Mao Tse Tung, né, onde o Estado assume o papel da divindade, que define o certo e errado, o verdadeiro do falso, né, como nós agora com o STF, né, ou com o governador do estado de São Paulo. Tá? Então, portanto, é preciso que haja ao menos um direito inviolável que valide os demais. E este é o da propriedade. Ao menos a propriedade de si. Algo que nos sirva de ponto de partida para a aquisição da certeza moral. Então, olha só isso que é importante, né? Saber reconhecer o certo e o errado. E isso conquistamos fortalecendo os pontos citados acima, o senso das proporções e a hierarquia dos valores. Tá? Para adquirir certeza moral daquilo que é certo e que é errado, é preciso então saber também aquilo que é verdadeiro e falso, né? Tá com relação ao que nós falamos lá em cima. A integridade intelectual ilumina as ações, tá? E aí, então nós vemos que o oportunismo ele vem há séculos usurpando os direitos essenciais, até fazer com que todas as nossas certezas desapareçam. E parece que a propriedade privada, praticada em pequena escala, fornece esse lugar em que a nossa inteligência, o nosso logos, ele pode lutar, ele ainda é capaz de lutar e de se defender contra a barbárie moderna, né, de ser resistência. A propriedade, então, fornece naturalmente esse lugar de defesa. Não obstante, também devemos empreender operações ofensivas. Bom, então, em geral, foi mais esse o capítulo 7. Então, vamos lá, né? Qual que o que ele nos propõe aí? A que nós busquemos, ao menos, manter a propriedade de si. Né? Esse último direito aí metafísico nosso. Né? Que nós não nos rendamos a ser simples massas de um Estado coletivista. Né? Então, nós chegamos no capítulo 8, que se chama O Poder da Palavra. O Poder da Palavra, ele trata da degradação da linguagem e também como fazer para combater a degradação da linguagem, né? Que é o cultivo da linguagem e da inteligência. Né? É muito interessante nós observarmos que a palavra ela tem poder. Né? Tanto é que quando nós vemos sobre a criação da música, a criação do mundo, a peça principal dele é a linguagem, né? Era sempre Deus que dizia, né? Faça-se a luz, né? Era sempre pela palavra. E a palavra e a ação em Deus são as mesmas, né? Então, vejam que a criação do mundo se deu pela palavra. E também Adão, né? Chegou um momento em que Deus colocou os animais diante de Adão e Adão foi nomeando esses animais. Ao processo em que o homem deu nome às coisas, né? Mais uma vez aí está a importância da palavra. Tá? E assim nós vemos também, né, que a palavra, por exemplo, no hebraico menra e no grego logos, essas palavras se fundiram e no Evangelho de São João há aí uma identificação explícita entre ambos. Né? No princípio era o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Bom, o verso seguinte ele afirma que o logos, enquanto Deus, é subjacente ao projeto do cosmos,
porque sem ele nada foi feito. Ou seja, o que quer dizer isso, essa fundição entre eles, né? É a fundição entre a palavra e a criação, né? E sem a palavra é Deus, né? A palavra é a criação. Então, a palavra, ela é o próprio princípio da inteligibilidade das coisas. Tá? E o conhecimento da realidade superior vem ao homem através da palavra. A palavra é um tipo de libertação do inconstante mundo das aparências. O ensinamento central do Novo Testamento é o seguinte: aqueles que aceitam a palavra adquirem a sabedoria e, ao mesmo tempo, alguma identificação com o eterno, normalmente representado pela vida eterna. Bom, então essa é importante, assim, nesse sentido, né, mostrando aí através do Logos, né, a importância da palavra, né? Mas a palavra em si, ela é ou quando nós pensamos na gramática, a gramática é uma estrutura de linguagem, mas que não está aí à toa. A gramática é uma estrutura da linguagem que reflete a estrutura do mundo. Tá? Então, a gramática ela reflete a estrutura do mundo. E se nós temos uma boa noção da nossa linguagem, se nós trabalhamos bem ela, nós conseguimos não só entender melhor a estrutura do mundo, mas como também conseguimos dizer melhor aquilo que nós sentimos, nós conseguimos expressar-nos melhor e dizer aquilo que nós percebemos, aquilo que somos. Né? Com uma linguagem deteriorada, nós não conseguimos dizer bem o que nós estamos vendo. Ou com uma linguagem que cada vez mais vai se tornando artificial e vai se tornando refém de ideologias, como essas coisas aí de gênero neutro, essas bobagens que inventaram, né? Essas bobagens estão fazendo o quê? Minando a capacidade das pessoas de perceberem a realidade e de dizê-las. Percebe? Então, e a situação não está boa para a questão da linguagem. Realmente está, assim, uma situação cada vez mais decadente. Tá? Por exemplo, nós vemos lá a tendência inicial de um período que houve há séculos atrás, né, foi o período do romantismo, foi o de considerar a obra de arte como uma expressão da condição emocional do artista no momento de sua criação, daquilo que o artista estava sentindo naquele momento. Ou seja, isso daí já mostrava uma inversão da linguagem, onde eles não queriam que a língua refletisse as noções de verdade, a estrutura da realidade, mas simplesmente qualidades de percepções momentâneas, passageiras, né, de sentimentos, né? Bom, daí então o Iver nos dá algumas propostas de retorno. Ele nos mostra, né, que nós precisamos dos recursos da poesia e dos recursos da lógica para conseguirmos perceber tanto os símbolos das coisas, as realidades mais profundas através da poesia, mas também a ordenar as coisas e a ordenar a fala através da lógica. Tá? Então, nós precisamos de um treinamento dobrado. A primeira parte desse retorno envolve a busca da literatura e da retórica. A segunda é a da lógica e a dialética. Né? Pela literatura, especialmente pela poesia, né, e a retórica, a arte do bem falar, nós adquirimos mais dos símbolos, das coisas mais profundas que a linguagem pode nos revelar. E a segunda, que é a lógica e a dialética, né, o processo filosófico, que é o processo de ordenar, que é o que usa propriamente a razão
buscando ordenar o discurso, buscando a ordem das coisas. Tá? Bom, então a poesia ela é muito importante, até mesmo a poesia sentimental, ou não, a poesia sentimental ou não, elas são muito importantes para que nós saibamos sentir. Isso é interessante, né? Para que saibamos sentir de maneira sadia. Porque, geralmente, especialmente os jovens, né, chegam cheios de imaginação e afetos intensos. Os jovens, eles querem sentir, mas não sabem como. Por isso acabam caindo no sentimentalismo. Né? Bom, o que se espera, então, de estudar, educar-nos na poesia, na boa poesia? A aprender o poder sugestivo das palavras, para introduzir o aluno no imenso poder do simbolismo, e então mostrar a ele que as coisas podem inspirar sentimentos que não sejam provincianos e que não se limitem no tempo ou no espaço. Né? Perceber que é coisa que vai além do seu umbigo, além do seu tempo, né? Que não é só porque alguma coisa do seu tempo que aquilo é bom. A poesia oferece a mais límpida esperança na restauração da nossa unidade mental perdida. Mas ele não para por aí. Não é suficiente isso. É muito importante exercitar a nossa linguagem aprendendo línguas estrangeiras, especialmente o latim e o grego. São línguas que vão nos educar a perceber melhor a estrutura do mundo, né? Especialmente uma outra atividade, que é a atividade da tradução, que vai nos educar ao modo da precisão, a aprender a dar precisão nos significados das coisas. O segundo passo, então, seria o passo rumo à lógica e à dialética, né? A dialética socrática, para usar, né, por meio da razão, conseguir colocar em ordem o nosso discurso e dar nomes corretos às coisas. Aprender a nomear as coisas. Tá? A dialética ela ajuda a colocar a casa em ordem. Tá? Bom, e com a dialética o estudante será treinado na prática da definição. E aqui então ele nos diz, né? Eis aqui um chamado para uma nova apreciação da linguagem. Talvez se trate de respeitar as palavras como se respeitam as coisas. Né? Nós estamos num mundo tão materialista que nós supervalorizamos as coisas e colocamos a palavra como algo secundário. Mas não, nós temos que perceber que ela é fundamental. É fundamental para nós percebermos as coisas, expressarmos as coisas. E é por isso que quem busca subverter a linguagem busca justamente afastar-nos disso. Porque eles sabem da importância disso. Tá? E então nós chegamos no último capítulo, que é o capítulo da piedade e justiça. Então, o terceiro e último estágio, né, aqui que é da viagem de regresso, né, que ele fala rumo a uma tentativa de conquistarmos novamente o nosso lugar ao sol, é justamente buscando a meta da justiça. Então, o que acontece? O que seria a justiça nesse sentido? Aqui é um conceito-chave, né, que governa a nossa posição diante da totalidade do mundo. Né? Aquilo que é justo ser feito. Ou seja, envolve aí de nós aprendermos a desenvolver um espírito de reverência pelas coisas, né? De respeito e de humildade. O oposto disso, e que nós vemos aí nos revolucionários, é o quê? Propriamente a rebeldia. É o pecado do demônio, né? Que é a soberba. Recusar-se a perceber as coisas, recusar-se a servir. Então, o Richard Weaver começa nos falando que o homem moderno é um ímpio
né? É um pagão, ele é um parricida, né? Aquele que mata o seu pai, que mata aquele que veio antes dele, né? Em outras palavras, também nós podemos dizer que o homem moderno é um bárbaro. Bárbaro é aquele que destrói as coisas tudo indistintamente, só porque não é algo dele, né? Agora, aceitar essa perspectiva de que somos ímpios requer um certo grau de humildade. Por outro lado, é da natureza do egoísmo negar qualquer fonte de ordem correta que não esteja dentro dele, se situe fora dele mesmo. Tá? Ele está em uma constante guerra contra aquilo que não é ele, contra o não eu. Bom, em oposto a isso, nós temos a virtude da piedade. A piedade, ela é uma disciplina da vontade que é exercida através do respeito. Então, com a piedade, nós aprendemos a respeitar. Mas não é aquele respeito, aquela frase de efeito que nós ouvimos aí a todo momento, né? A piedade, ela reconhece a existência de coisas maiores do que o ego, das coisas diferentes do ego. E antes de podermos trazer a harmonia de volta a um mundo em que, então, tudo parece encontrar-se em mero combate, será preciso, com o espírito de piedade, levar três coisas em consideração. Termos piedade para com a natureza, nós vemos em que sentido natureza? Para com o nosso próximo, né, para com as demais pessoas, e para com o passado. Então ele vai por parte. Ele vai falar primeiro da natureza. Ele entende como natureza a substância do mundo, aquilo que é o próprio mundo, que o mundo é. Tá? É elementar que a natureza reflita algum tipo de ordem pré-existente, de algo que veio antes de nós. E aquele que se põe a estudá-la e o faz com sabedoria, ainda diz modestamente que o filósofo sustenta, né? O filósofo ainda sustenta que a substância, embora exposta à corrupção, não é mais sua natureza. Bom, agora o que nós vemos numa postura revolucionária? É justamente a postura de dominar a natureza e de reconstruí-la. Né? Tanto é que muitos falam aí que não existe, por exemplo, coisas como a natureza humana. Mas essa tarefa de reconstruir a natureza é uma obsessão de adolescente. O jovem, aqui para o Weaver, ele é um mero intelectual. O que é isso? É alguém que crê em ideias e pensa que as ideias podem dominar o mundo. Agora, o homem maduro, ele vai intelectualmente além, rumo à sabedoria. O homem maduro, ele também crê em ideias, mas a vida ensinou-lhe a contentar-se com vê-las corporificadas. Não está lidando somente com o mundo melhor, com ideias, mas com coisas corporificadas. O que também significa vê-las sob uma espécie de limitação. As ideias são limitadas. Em outras palavras, ele descobriu que a substância é parte integrante da vida e parte inelutável. E essa visão mais humilde dos poderes do homem é a essência da piedade. Então, esse primeiro passo aí é aprender a ter humildade, a reconhecer as suas limitações. A segunda forma de piedade é aquela que leva em consideração os outros seres. Né? Vamos dizer assim, tem muito aí da virtude da caridade, né? Do amor. O conhecimento, ele instrui o egoísmo a fim de que a realidade dos outros seres seja reconhecida. A virtude da esplêndida tradição cavalheiresca estava no reconhecimento formal do direito à existência, não só dos inferiores, mas também dos inimigos. Quando nós olhamos o outro simplesmente como um mero inimigo, como alguém a ser destruído, né, nós negamos àquela pessoa a sua condição de humanidade, de humano. Né? Ou também quando nós simplesmente consideramos o próximo como um mero objeto. Né? Então, o fato, né, ele dá o exemplo aqui da tradição cavalheiresca medieval, né?
o reconhecer o direito à existência, não só dos inferiores, mas também dos inimigos. Então envolve aí também, além da humildade, a caridade. A piedade vai envolvendo tudo isso, humildade, caridade, tá? Mas também, né, ter imaginação suficiente para examinar outras vidas e piedade suficiente para dar-se conta que a existência delas é uma parte da criação caritativa e é o verdadeiro fundamento da comunidade humana. Agora, um bárbaro e um neurótico é aquele que vai propor destruir tudo aquilo que é diferente de si, como o bárbaro fará, e o neurótico sempre vai buscar controlar os outros, manter tudo sob seu controle, né? Ou seja, isso também não levará em conta o próximo. A terceira forma de piedade é a piedade para com o passado. Então envolve aqui uma certa reverência por aquilo que veio antes de nós. Tá? Nós vemos muitos esforços das pessoas em excluir a história, em excluir muitas coisas da história, em reescrever a história, ocultando, né, ou falsificando muitas coisas. Mas o Weaver nos mostra que, se formos olhar bem, nós temos apenas o passado. Apenas o passado é nosso. Por quê? O presente é uma linha, ele não tem extensão. É agora e ele não para. Então ele nunca, podemos dizer assim, que ele é nosso propriamente. O futuro, ele é somente uma tela em nossas mentes, no qual projetamos combinações da memória, né, estimativas e tudo mais. Preocupados, pois, com o conhecimento, temos todos os motivos para recordar o passado, tão perfeitamente quanto possamos, e para nos dar conta de que sua contínua existência na mente é certamente fator determinante das nossas ações presentes. Então, aquilo que passou, de fato, não muda. Então, de fato, é o que nós temos, vamos dizer assim. E agora, por isso que é importante a história também, né? Para nós conhecermos aquilo que foi antes e que nos trouxe até onde estamos. Mas também aí nos mostra outra coisa, os perigos da história ser adulterada ou apagada. Né? Como, por exemplo, um exemplo disso está no livro O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, onde, no caso, todos os livros de história, né, foram escondidos, foram trancafiados, foram destruídos, e as pessoas dessa nova sociedade, desse admirável mundo novo, elas não têm acesso àquilo que aconteceu antes. Então, a história, nesse sentido, está fadada a sempre se repetir nesse fluxo aí de opressão, né? Então, uma frase muito interessante desse livro do que o Weaver diz, é que o principal problema da geração atual é que ela não se deu ao trabalho de ler as minutas da última reunião. Então, ela não se deu ao trabalho nem de saber o que aconteceu antes dela. E ela já quer vir aqui falando, né, essa geração atual. Isso lá na época dele, né, 1948. Então, o que mais ele ainda diz, né? A maior parte dos nossos contemporâneos parece ressentido do passado e empenha-se em negar-lhe substância por uma dessas duas razões: ou porque ele os confunde, ou porque ele os inibe. Se o passado os confunde, é porque essas pessoas não refletiram bastante sobre ele. E se o passado os inibe, nós teríamos que lançar um olhar curioso sobre os projetos que essas pessoas estão executando. Porque, no caso, estão ali, de certa forma, né, os intimidando. Então, a imaginação permite-nos entender que houveram outras gerações no passado e que viveram em circunstâncias tão sólidas
quanto as que nos cercam. A piedade os reconhece e reconhece suas palavras e ações como uma parte da realidade total, que não deve ser ignorada em nenhum resumo da experiência. Isso daqui é muito importante porque a questão da reverência com o passado envolve um respeito àquilo que veio antes de nós e àquilo que é bom que veio antes de nós. E também a percebermos que as pessoas que vieram antes de nós, elas tiveram situações concretas em suas vidas tão reais quanto as nossas, que nós vivenciamos, muitas vezes piores, situações diversas, né? Então isso nos alerta contra o mal de muitos ideólogos que tendem a resumir os que vieram antes de nós, né, que vieram no passado, como pessoas simplesmente bobocas, simplórias, brutas, malvadas e tal, né? Bom, e aí o Iver se pergunta, né? Estão de fato mortos os heróis e os mártires, né? Na verdade, eles permanecem vivos, de certa forma, como forças, ajudando a moldar o mundo que sonhamos. Mas o espírito da impiedade moderna quer enterrar sua memória com seus ossos, na esperança, cheia de boa vontade e ignorância, de criar um mundo novo. Sempre tomem cuidado com essa questão aí de mundo novo. Né? Falar, vou criar um mundo novo. Isso cheira a revolução. A consciência do passado é um antídoto, tanto para o egoísmo como para o otimismo superficial. Ela refreia o otimismo, pois nos ensina a ser cautelosos na consideração da perfectibilidade do homem. Então, nos faz ser cautelosos. Nós não acreditamos tanto assim na perfeição do homem. Nós sabemos que o homem ali é fruto do pecado original, que não é perfeito. E também ela nos ajuda a avaliar sobriamente os projetos de renovação das espécies. Bom, na sequência, o Weaver dá exemplos, né, de cada um desses, exemplos de impiedade, né? Nos exemplos de impiedade contra a natureza, ele fala sobre a tola e destrutiva noção de igualdade dos sexos, né? Que na verdade acaba mais oprimindo a mulher, né? Gerando opressões desnecessárias do que as libertando e trazendo sofrimentos, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. A impiedade contra as pessoas, ele fala sobre a perda de respeito pela personalidade do próximo. Ele a princípio fala a perda de respeito da individualidade, mas ele nos fala, né, que a individualidade leva ao egoísmo. Então é bem melhor você falar que é a perda constante de respeito pela personalidade, tá, do próximo. Pois na personalidade é onde nós reconhecemos o caráter irredutível de cada pessoa. E, ao mesmo tempo, ali está comportada, né, colocada a ideia de comunidade. Bom, e a terceira impiedade que ele nos mostra é a impiedade contra a história, né, que é propriamente o desprezo para com o passado. Bom, a piedade para com a história, ela reconhece que os eventos passados não ocorreram à toa, né? Só que, quando nós falamos de piedade para um modernista ou para uma pessoa contemporânea, né, geralmente piedade ela é vista como reprovação ou zombaria, né? E aqui citando o Iver, uma investigação facilmente mostraria que esse termo é sempre aplicado a pessoas que aceitaram alguma renúncia. Ora, o modernismo encoraja o extremo oposto disso, que é a rebeldia. Então, aqui um parênteses. A rebeldia é o oposto de piedade. E aqui continuando. E a rebeldia, como ilustra a lenda da queda,
provém do orgulho, né? A queda do demônio, a rebeldia, provém do orgulho, pecado da soberba, né? Do orgulho e da impaciência. O orgulho e a impaciência são os ingredientes, né, desse problema todo, que rejeita a substância, porque a substância barra-lhes o caminho. E aí está o motivo da guerra contra a natureza, da guerra contra os outros homens e da guerra contra o passado. Para o homem moderno, não há providência divina, porque ela implica uma sabedoria superior e uma relação entre meios e fins que ele não consegue decifrar. Em vez de sentir-se grato por algumas coisas terem sido descobertas no passado, ele se sente contrariado e promete que um dia forçará o último arcano a entregar seu segredo. Seu orgulho revela-se em sua impaciência, que é a má vontade de suportar o tormento da disciplina. O mundo físico é um complexo de condições impostas. Quando elas impedem as expressões imediatas de sua vontade, o homem moderno fica furioso e declara que não deve haver nenhum obstáculo à sua própria vontade. O homem não está fazendo de si semelhante a um Deus, mas está tomando a si próprio tal qual é e colocando-se no lugar de Deus. Bom, então, concluindo o livro e concluindo o capítulo 9, o Iver nos provoca, né, com algumas questões. A pessoa, né, que está, então, todas as multidões aí que estão buscando a restauração, né, a restauração do Ocidente e tal, essas pessoas estão aptas, estão dispostas a fazer essas coisas? E aí ele vai elencar algumas perguntas. Elas estão dispostas a aceitar que a lei das recompensas é inflexível e que é impossível, com astúcias ou queixas, obter mais do que lhes é dado? Vocês estão preparados para assumir que o conforto pode ser uma sedução e que o fetiche da prosperidade material terá de ser posto de lado em favor de um ideal mais austero? Vocês percebem a necessidade de aceitar alguns deveres antes de começar a falar em liberdades? Tudo isso é muito difícil de aceitar e requer profundas transformações. Agora, nada é mais certo do que estarmos todos juntos nisso. E praticamente ninguém pode escapar a uma devastação tão profunda e vasta quanto o declínio de uma civilização. Se os pensadores do nosso tempo não conseguem despertar o interesse do mundo para a questão de levar a cabo algumas transformações profundas, eles certamente irão sucumbir com ele. E não haverá lá muita alegria quando puderem dizer, eu bem que avisei, porque terão caído juntos também. Talvez tenhamos de aprender a verdade por uma via dolorosa. Pode ser que estejamos aguardando uma grande mudança. Pode ser que os pecados de nossos pais recaiam ainda sobre as gerações futuras, até que nos apercebamos novamente da realidade do mal. E então sobrevenha uma reação impetuosa como aquela que floresceu no cavaleirismo e na espiritualidade da Idade Média. Se isso é o que de melhor podemos esperar, precisamos preparar tal renascimento com reflexões e atos volitivos neste ocaso do Ocidente, nessa queda do Ocidente. Bom, então o Iver termina assim o seu livro, As Ideias Têm Consequências. Quais foram então nesses 3 últimos capítulos as propostas, né, para a restauração? Então, ter propriedade sobre si para poder então lutar, né, para poder então se defender, aprender aí também na questão da linguagem, né? Aprender a sentir e a nomear as coisas, né? Então é educar a linguagem. E, por fim,
aprender o significado de reverência e humildade, né? De aprender o significado de piedade, de, de, de prestar, de reconhecer o valor daquilo que está para além de nós, né? Especialmente quando se fala da natureza, né? Como a substância das coisas, o valor do próximo e o valor do passado. Tá certo, meus amigos? Espero que então essa aula tenha sido produtiva para vocês e que os ajude aí na leitura deste livro que com certeza vai enriquecê-los muito. Tá? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Um abraço.